Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Eu sou o Vlad e hoje eu vou contar pra vocês a história do drama coreano de 2003 chamado Oldboy. Então já se inscreve no canal, deixa o like e fica meu aviso. Spoilers a seguir. Em 1988, um homem de meia idade chamado Oh Dae-soo foi preso por embriaguez em público e conduta desordeira na noite do aniversário da sua filha. Depois que seu amigo Ju-hwan paga a fiança, ele liga para a filha e diz para ela esperar por ele. No entanto, antes de ir para casa, ele desaparece de repente, deixando para trás o presente da sua filha. Dae-soo logo se vê trancado em um quarto de hotel sem janelas, sem saber quem são seus sequestradores ou por que foi sequestrado. Ele é constantemente alimentado, mas também está sendo dopado quase que regularmente sempre que seus sequestradores entram para cortar o seu cabelo, trocar as suas roupas ou limpar o seu quarto. A única maneira de Dae-soo saber algo sobre o mundo exterior é por meio de uma TV. Um dia, ele descobre que sua esposa, Kim Ja-hyun, havia sido assassinada. Seu sangue e suas impressões digitais foram encontrados na cena do crime. Então ele se tornou o principal suspeito. Nessa época, Dae-soo começa a sofrer alucinações. Com o passar dos meses e anos, ele continua ficando cada vez mais louco e tenta tirar sua vida várias vezes. Mas seus sequestradores o reanimam sempre que ele faz isso. Frustrado com sua situação, Dae-soo começa a escrever um diário e anota os nomes das pessoas que podem ter algum ressentimento em relação a ele. Ele também começa a treinar para lutar, na esperança de poder usar isso contra seus sequestradores algum dia. Após cerca de 6 anos, ele começa a cavar um buraco na parede usando apenas uma varinha de metal. Ele continua removendo alguns tijolos da parede ao longo dos anos até conseguir estender a mão e sentir a chuva do lado de fora. Dae-soo começa a planejar a sua fuga e cobre o buraco com a cama. Mas antes que ele possa escondê-lo completamente, ele é deixado inconsciente pelo gás do sono. Enquanto está deitado na cama, uma mulher entra em seu quarto e o hipnotiza. Depois de 15 anos em cativeiro, ele é libertado e se vê ao ar livre usando um terno novo e um relógio. Depois de se adaptar à luz, ele vê seus diários dentro da bagagem. Então ele olha em volta e vê outro homem sentado no parapeito. Segurando seu cachorro de estimação, o homem diz a Dae-soo para não impedi-lo de pular do prédio. Ao ver outro ser humano pela primeira vez, Dae-soo pega a mão do homem e a segura contra seu rosto. Enquanto Dae-soo continua a saborear sua liberdade, o homem pergunta: "Embora eu não seja melhor do que um animal, eu não tenho o direito de viver?" Dae-soo apenas sorri e repete a pergunta. Quando o homem está prestes a cair para trás, Dae-soo o agarra pela gravata. Ele diz ao homem para contar a sua história antes de tirar a sua vida. Depois de ouvir a história, Dae-soo se afasta levando seus diários. Ele ignora completamente o homem que estava tentando revelar o motivo pelo qual queria morrer. Quando Dae-soo sai do prédio, o homem se joga lá de cima e cai em cima de um carro. Dae-soo então começa a pensar em seu próximo passo enquanto caminha pela cidade. Ele evita entrar em contato com seus parentes ou amigos, pois sabe que ainda é suspeito do assassinato de sua esposa. Quando se depara com um grupo de jovens mal educados nas ruas, ele experimenta suas habilidades de luta contra eles. Usando apenas os punhos, ele os derrota com sucesso e continua vagando pela cidade. Enquanto está sentado em frente a um restaurante de frutos do mar, um sem-teto lhe entrega um celular e uma carteira cheia de dinheiro. O sem-teto diz a Dae-soo para não fazer perguntas, pois ele não sabe de nada. Depois de inspecionar a carteira, Dae-soo entra em um sushi bar e pede ao garçom que lhe traga algo vivo para comer. Mais tarde, Dae-soo reconhece a garçonete como uma das participantes de um concurso de culinária na TV. Quando seu telefone celular começa a tocar, ele atende imediatamente e pergunta quem é. Então o homem do outro lado da linha provoca Dae-soo perguntando se ele gostou do seu novo terno. Dae-soo exige saber por que ele foi preso e começa a tentar adivinhar quem está por trás do sequestro. O homem diz que sua identidade não é tão importante. Ele diz a Dae-soo para refletir sobre seu passado para descobrir por que ele foi preso. A voz misteriosa continua pedindo a Dae-soo que o encontre e desliga. Quando Dae-soo desliga o telefone, a garçonete lhe traz um ovo vivo, como ele pediu. Ela pergunta a Dae-soo se deve fatiá-lo, mas ele simplesmente o pega e começa a devorá-lo, desmaiando no processo. Quando acorda, ele se encontra no apartamento da garçonete, se recuperando de uma febre.
A garçonete diz que o remédio que ela lhe deu foi bastante eficaz. Enquanto caminha em direção ao banheiro, ela diz a Dae-su que a fechadura está quebrada, mas o adverte para não segui-la, pois ela tem uma faca. Apesar do aviso, Dae-su ainda entra no banheiro e tenta atacá-la, mas a mulher frustra sua tentativa batendo na cabeça dele com a faca. Dae-su se prepara para sair do apartamento, mas a garçonete o impede. Ela se apresenta como Mido e lhe diz que também está interessada em ter intimidades com ele, mas que só fará isso quando estiver pronta. Dae-su logo decide procurar sua filha perdida com a ajuda de Mido, então eles descobrem que um casal da Suécia a adotou. Dae-su desiste de entrar em contato com a filha e parte em busca do homem que o sequestrou. Um dia, Mido recebe a mensagem de um homem que está usando a identidade Evergreen, perguntando a ela sobre o Conde de Monte Cristo. Quando Dae-su se aproxima para investigar, Evergreen pergunta como ele está se saindo na prisão maior. Dae-su acha que não pode confiar em Mido por causa do seu relacionamento com Evergreen, então ele tenta encontrar seus raptores por conta própria. Ele logo descobre o restaurante que entrega a comida que ele havia comido enquanto estava em cativeiro. Ele segue o entregador até o prédio onde estava preso e ataca um guarda com um martelo. Mais tarde, ele descobre que a prisão é administrada por uma organização criminosa especializada em encarcerar pessoas por um preço. Dae-su então tortura o homem responsável pela operação, arrancando seus dentes com as garras de um martelo. O homem, chamado Sr. Park, diz que nunca se encontrou com o cliente que pagou pelo encarceramento de Dae-su, mas gravou a ligação telefônica. Dae-su então pega a gravação e tenta sair do prédio, mas um grupo de homens o espera do lado de fora. Armado apenas com seu martelo e seus punhos, ele luta contra todos eles e continua lutando mesmo quando é esfaqueado pelas costas. Quando Dae-su finalmente sai do prédio, ele puxa a faca e cai no chão. Um homem na rua o ajuda a se levantar e o coloca dentro de um táxi. O estranho dá um endereço ao motorista e revela ser o responsável por ter encarcerado Dae-su, chamando-o pelo nome. Incapaz de fazer qualquer coisa por causa de seus ferimentos, ele apenas olha para o homem enquanto o táxi vai embora. De volta para casa, ele ouve a gravação que pegou no escritório do Sr. Park. Ele escuta o homem e o Sr. Park conversando sobre a duração do encarceramento e os tipos de droga que poderiam ser usadas para medicá-lo caso ele desenvolvesse esquizofrenia durante o cativeiro. Quando o Sr. Park pergunta o que Dae-su fez para merecer um encarceramento tão longo, o cliente lhe diz que Dae-su fala demais. No dia seguinte, Dae-su visita seu amigo Ju-hwan para perguntar se ele reconhece a voz do cliente na gravação. Ju-hwan não consegue identificar o cliente, mas ajuda Dae-su a encontrar Evergreen. Evergreen provoca Dae-su ainda mais, informando-o de que o limite de paciência contra ele já expirou. Dae-su volta para a casa de Mido e começa a machucá-la para descobrir o que ela sabe sobre Evergreen. Enquanto ele tenta arrancar mais informações de Mido, Jo-won liga para dizer que descobriu a identidade de Evergreen. Jo-won lhe diz que o nome verdadeiro de Evergreen é Soo-dae e que ele mora em um prédio do outro lado da rua do apartamento de Mido. Ele corre imediatamente para o apartamento e encontra Evergreen e seu guarda-costas, o Sr. Han. Evergreen diz a Dae-su que matará Mido em 5 dias, a menos que ele descubra o motivo do seu encarceramento. Ele até se oferece para tirar sua própria vida se Dae-su conseguir. Dae-su tenta atacar Evergreen, mas o guarda-costas o afasta. Evergreen continua dizendo a Dae-su que ele nunca descobrirá o motivo se ele o matar. Ele também revela que está usando um marca-passo que pode ser desativado com o apertar de um botão se Dae-su tentar torturá-lo. Quando Evergreen se prepara para sair, ele incentiva Dae-su a buscar vingança para lidar com a dor da perda da esposa e do filho. Ele lembra Dae-su que deixou Mido amarrado em seu apartamento com a porta aberta. Dae-su volta correndo para a casa de Mido depois de ouvir seus gritos. Ao chegar, ele vê o Sr. Park e seus capangas abusando de Mido. Os capangas dominam Dae-su e o seguram enquanto o Sr. Park tenta remover seus dentes com um martelo. Um telefonema os interrompe e Sr. Han chega mais tarde ao apartamento, oferecendo uma pasta cheia de dinheiro ao Sr. Park. Depois de olhar a pasta, ele concorda em aceitá-la e deixar Dae-su ileso.
Daesu ameaça cortar a mão do Sr. Park por ter abusado de Mido. Daesu e Mido saem imediatamente do apartamento depois que os capangas vão embora. A caminho de um motel, ela canta uma música para indicar que está pronta para ter intimidades com ele. Depois que eles ficam juntos, o gás do sono entra no quarto e Evergreen entra para deixar um pacote para eles. Vem a mão decepada do Sr. Park. Daesu percebe que Evergreen os grampeou, então vai a uma loja para encontrar o dispositivo e se livrar dele. Algum tempo depois, Daesu e Mido param no café de Ju-hwan para pesquisar mais sobre Evergreen. Enquanto Mido analisa os resultados da pesquisa na internet, Daesu e Ju-hwan logo percebem que Evergreen era o nome do grupo deles na antiga escola. Daesu e Mido vão até a escola para dar uma olhada no anuário da turma de 79. Ele descobre que Evergreen era um colega chamado Lee Wo-jin. Daesu liga para Ju-hwan e pergunta se ele sabe algo sobre Wo-jin, mas Ju-hwan diz que não reconhece o nome. Daesu começa a perguntar a Ju-hwan sobre uma aluna chamada So-ah. Ju-hwan diz a Daesu que ela morreu depois que ele foi transferido para outra escola. Quando Daesu pede mais detalhes, Ju-hwan diz que So-ah era uma garota muito promíscua. Sem que eles saibam, Wo-jin está na lanchonete de Ju-hwan durante a ligação. Enfurecido pela forma como Ju-hwan descreveu So-ah, Wo-jin o mata e revela a Daesu que So-ah era sua irmã. Daesu então procura o Sr. Park para pedir mais detalhes sobre seu encarceramento. Devido à perda de sua mão, Sr. Park voluntariamente diz a Daesu que drogou sua água para torná-lo mais suscetível à hipnose. Ele também concorda em manter Mido em segurança enquanto Daesu procura Wo-jin. Outro colega de classe diz a Daesu que Ju-hwan espalhou os boatos sobre a promiscuidade de So-ah. Mais tarde, Daesu se lembra de que acidentalmente testemunhou Wo-jin e So-ah ficando íntimos. Ele se lembra de ter contado o fato a Ju-hwan pouco antes de ser transferido para outra escola. Usando as pistas deixadas por Wo-jin, Daesu é capaz de identificar onde seu raptor mora. Ele confronta Wo-jin e o acusa de usar hipnose para apagar a memória do que testemunhou na escola. Wo-jin argumenta que não foi a hipnose que o fez esquecer o incidente. Daesu simplesmente esqueceu o fato porque não era algo que o preocupava. Wo-jin revelou que os rumores sobre a gravidez de So-ah começaram a se espalhar logo depois que Daesu deixou a escola. A fofoca ficou tão ruim que So-ah começou a acreditar que estava realmente grávida. Wo-jin culpou Daesu por espalhar os boatos. Daesu então acusa Wo-jin por ter matado a sua própria irmã porque temia que as pessoas descobrissem o relacionamento deles. Wo-jin rejeita as acusações e começa a contar como organizou o encontro entre Daesu e Mido com a ajuda da hipnose. Ele mostra a Daesu um álbum de fotos de sua esposa e filhos. Ao folhear o álbum, Daesu vê fotos da criança crescendo. Daesu fica horrorizado ao descobrir que sua filha cresceu e se tornou Mido. Enfurecido com o que descobriu, Daesu ataca Wo-jin, mas o Sr. Han o impede. Daesu se esforça para lutar contra o Sr. Han e conseguir feri-lo. Apesar do seu grave ferimento, o Sr. Han ainda consegue subjugar Daesu. Depois de observar a briga por algum tempo, Wo-jin fica frustrado e decide matar seu próprio guarda-costas. Wo-jin continua dizendo a Daesu que o Sr. Park ainda está trabalhando para ele. De volta ao prédio do Sr. Park, Mido recebe uma caixa de presente e é instruída a abri-la. Daesu diz a ela pelo telefone para não abri-la e esperar que ele volte. Então, ele começa a implorar a Wo-jin que não revele a verdade a Mido. Ele se ajoelha na frente de Wo-jin e começa a latir como um cachorro em sinal da sua submissão. Sem conseguir impressionar Wo-jin, ele decide cortar a sua própria língua. Wo-jin finalmente cede e diz ao Sr. Park para manter a caixa de presentes fechada. Ele vai embora e deixa Daesu com o controle remoto de seu marca-passo. No entanto, quando Daesu aperta o botão, ele apenas reproduz uma gravação de áudio de Daesu e Mido fazendo amor. Wo-jin entra no elevador e começa a se lembrar da morte de So-ah. Ele tentou salvá-la da queda, mas So-ah diz a ele para deixá-la ir. Assim que o elevador se abre, Wo-jin dá um tiro na própria cabeça. Agora vivendo em um campo isolado,
Daesu escreve uma carta para a hipnotizadora para contar a sua história e pedir ajuda. Ela diz a Daesu que inicialmente não tinha intenção de ajudá-lo, mas a última parte da carta a convenceu. Na última frase da carta, Daesu pergunta: embora eu não passe de um animal, não tenho o direito de viver? Então a hipnotizadora avisa Daesu que algo pode dar errado e bagunçar a sua memória. Daesu concorda em prosseguir com a sessão mesmo assim. Então ela prossegue com a hipnose e diz a Daesu que sua mente será dividida em duas personalidades. A primeira personalidade não saberá a verdade sobre o Mido, enquanto a outra é o monstro que guardará o segredo. O monstro começará a se afastar e envelhecerá 1 ano a cada passo, até chegar aos 70 anos e morrer. Mais tarde, Daesu acorda sozinho na neve. Mido se aproxima e tenta aquecê-lo. Ela abraça Daesu e diz que o ama. Daesu abre um sorriso ao ouvir os sentimentos de Mido por ele, mas o sorriso lentamente se transforma em um olhar de tristeza e dor enquanto eles continuam a se abraçar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.